Boa tarde, gente. Agora, oficialmente, que a gente está começando a gravar. Então, olha só, eu estava dizendo que esse texto que a gente vai ler hoje é o último texto, assim, mais teórico, né? Que tem uma pegada mais teórica. Todos os próximos textos, eles são relatos etnográficos, parecidos com o que a gente leu do Foote White, tá? Então, são textos muito, muito agradáveis de ler, muito gostosos, assim como o do Foote White, só que mais agradáveis ainda, porque eles tratam de questões de educação, todos têm a ver com escola, tá? Os próximos que a gente vai estudar, todos têm a ver com escola. Então, quer ver? Olha, deixa eu ver aqui quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textos para frente, tá? E são todos relatos etnográficos. Aí, antes da gente... É bom eu explicar isso também, né? Não, mas para a próxima aula eu explico, tudo bem. Aí eu vou explicar o que eu quero para os próximos exercícios, que são fazer uma resenha do texto, mas eu vou explicar como é que eu quero essa resenha. Não é como vocês estão habituados a fazer, não, tá? É uma resenha com um roteiro, tá? Que vai ter que ter o objetivo geral da pesquisa, a justificativa, a metodologia e os principais achados dessa pesquisa, as descobertas, tá? Então, vocês vão ter, ao mesmo tempo aqui, um pouco de oficina de metodologia também, para não perder, né? Que vocês já tiveram, e vão continuar trabalhando isso para o resto da vida, que isso aí é importante, essa formação científica, né? De como é que faz a ciência. Então, gente, eu estou assim, querendo pedir a vocês que realmente tentem se esforçar em ler os próximos textos, sabe? Eles são textos mais curtos, mais fáceis, muito agradáveis. Então, tentar fazer isso, pelo menos alguns, né? Assim, mesmo que você não queira fazer aquela pergunta, aquela coisa que eu falei, que vocês só precisam ler 3 textos, está valendo ainda. Mas vocês podem dar uma olhada, sabe? Um reconhecimento do texto, isso já é uma coisa boa de fazer. E assim vocês vão, aos pouquinhos, se aproximando da leitura acadêmica, que realmente é um pouco mais difícil. Peraí. Ai, desculpa. Mas é uma questão de treino, e tem que treinar. Eu sei que tem uma resistência, vocês ainda estão no segundo período, mas quanto antes vocês pegarem esse ritmo de ler artigo científico, e o que eu estou propondo para vocês nos próximos textos, né, é fazer esse roteiro, ensinar vocês uma estratégia de leitura, para vocês já tentarem achar nos textos aquilo que importa, né? Porque todo mundo fala na universidade que os alunos têm dificuldade de ler, mas ninguém ensina também, né? Como ler, porque também tem estratégias para a gente ler. Então, é importante a gente trabalhar isso, eu vou fazendo isso com vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês me peçam, tudo direitinho. Então, hoje, a gente vai compartilhar... Aí, assim, isso é outra coisa que eu queria combinar com vocês. Quando estiver na aula, mesmo que não tenha lido o texto, eu estou dando dicas para ajudar vocês a estudarem, e não só na minha disciplina, mas em outras disciplinas também. Não leu o texto, tudo bem, mas vocês têm que ter uma pastinha com os textos todos. Eu estou vendo que, às vezes, as pessoas ficam perdidas ainda com os textos. São, sei lá, 15 textos. Então, tem que ter a pastinha Antropologia da Educação, professora Andréa Pavão. Tem que ter os textos lá com o programa, entendeu? Os textos estão numerados 1, 2, 3, 4, 5. É muito fácil de se organizar, mas vocês têm que ter isso. Então, tem que ter um programa. Eu já sugeri aquele Xodó, que chama Xodo, né? XODO, que é um programa muito legal. Tem esse programa para o celular também. Então, vocês, quem não tem computador, não tem tablet, está usando o celular para ler, também agora os celulares estão maiorzinhos, está mais tranquilo, né, de ler.
Mas é muito importante que vocês organizem os textos de vocês. E aí, quando o professor está trabalhando o texto, vocês pelo menos abrirem o texto e irem acompanhando e irem rabiscando o seu texto, que é uma maneira de ler junto, porque senão vocês vão perder tempo. Eu estou assim um pouco sem graça, porque o que está acontecendo? Acaba que eu fico dando aula expositiva para vocês, né? Porque vocês não leram o texto e aí não tem muita condição de dialogar na aula, e fica uma aula chata, né? Porque só eu falando, eu procuro ser mais simpática possível, mas fica um pouquinho chato. Então, se vocês puderem acompanhar, eu acho que já melhora bastante. Quem de vocês tem o texto aí à mão? Se não tiver, eu passo agora. Vou passar agora. Espera aí. O texto. E a gente vai fazendo assim, que vocês têm que ir aprendendo. Peraí. Olha, é o texto 5, etnografia virtual. Tá? Então, para quem não tem, é só pegar agora aí. Quem escreveu aqui alguma coisa? Tá, beleza. Karine e Yasmin já estão com texto. E aí eu queria pedir isso para vocês, nesse momento, estão assistindo a aula, abre o texto, tá? Então, vamos lá. Esse texto é do César Bueno Franco, e foi até uma coisa engraçada. Eu estava buscando um texto sobre etnografia virtual. Por quê? Porque eu pensei que eu gostaria de incentivar vocês a fazerem uma pequena etnografia, um ensaiozinho, uma primeira experiência, né? Para vocês, acho que alguns de vocês já devem estar começando a ficar com vontade de experimentar essa metodologia, de entender alguma cultura e tal. E aí eu descobri esse texto, que eu gostei muito, porque também fala da escola de Chicago, do interacionismo simbólico, que são escolas que eu tenho muita afinidade, né? Mas eu não encontrava referência do texto. E acabei escrevendo para o autor do texto. Eu achei o e-mail do autor do texto e escrevi para ele. E ele me passou a referência direitinho do texto dele e permitiu que eu usasse. E aí a gente conversou um pouquinho e eu achei engraçado que ele falou que ele é um técnico administrativo de uma universidade, eu não me lembro qual. Peraí, deixa eu ver se tem aqui escrito. Mestrado e bolsista da Caixa para a Sociologia da Universidade Federal do Paraná, exatamente. Vou ter que relembrar. A gente vai falar hoje da Escola de Chicago. E aí ele disse que ele não seguiu a carreira acadêmica. Ele fez o mestrado dele e depois achou chato, sei lá o quê, e continuou como técnico administrativo. Engraçado, né? Vocês vão ver um texto muito legal dele, tá? Então, vamos lá. Qual é a proposta do artigo? Esse rapaz, o César Bueno, o mestrado dele é sobre uma comunidade virtual de homens que querem ser os artistas da sedução. Engraçado, né? Então, são homens heterossexuais que trocam numa comunidade virtual dicas de como seduzir. Tá? Eu vou pegar aqui, porque o texto que está riscado é o meu no tablet. Aí eu vou fazendo assim. E aí, a pergunta que ele se faz é a seguinte: será que eu posso? Essa é a pergunta do texto dele. Todo texto tem uma pergunta. Essa pergunta é o objeto de interesse daquele texto, de qualquer coisa, né? Sobre o que a gente fala, tá? E a pergunta que ele faz é: será que os fundamentos da escola de Chicago e do interacionismo simbólico, que são muito próximos, ele próprio vai relembrar isso aqui, tá? Mas para vocês terem uma ideia, ele vai citar, inclusive, o trabalho do Foote White, que a gente já leu, tá? Será que esses trabalhos que foram desenvolvidos lá na década de 30, nos Estados Unidos, 20, 30, será que esses fundamentos teórico-metodológicos, né, da observação participante, de viver numa comunidade e tal, pode se aplicar a uma comunidade virtual? O que vocês acham? Assim, sem ter lido o texto,
Entende? A pergunta dele é, aquilo que o Foote White fez no trabalho dele, que ele chama Sociedade de Esquina, né, que ele dá o nome de Corneville, que ele ficou morando na comunidade para fazer observação participante, para sentir como é que aqueles rapazes se organizavam nos clubes sociais e tal. Opa, peraí. Vocês acham que isso seria possível fazer, usar essa mesma metodologia num objeto que fosse assim, uma comunidade virtual, por exemplo, essa que ele quer estudar, que são os artistas da sedução? Por quê, Andressa? O que você acha? A Andressa acha que não. Por quê? Andressa, se ficar um Oi, barulhinho de professora. eu não me incomodo, não. Eu vou tentar falar um pouquinho baixinho só porque minha filha tá dormindo. Dá pra me ouvir? Tá sem microfone? Ah, não, peraí, gente, desculpa, eu que não estava ouvindo vocês. Pode falar, Andressa. Eu acho que na internet as pessoas mostram o que querem e não da forma... Por exemplo, o Foote White, ele tava vendo lá com os próprios olhos, e na internet eu mostro o que eu quero. O que eu quero que a pessoa veja. Eu acho que então na internet não seria uma pesquisa muito igual do Foote White. Sim, é uma boa observação. Vamos ver, o autor vai tratar disso. Eu lembrei muito de você nesse texto, porque ele trata exatamente da sua indagação da aula passada. Alguém tem outra ideia? Concorda com a Andressa? É um problema, né? Porque assim, você vai morar numa comunidade, primeiro, como é que você vai fazer a entrada nessa comunidade, né? Também a gente já sabe que isso é um problema na antropologia, no trabalho de campo, nas etnografias, né? Você precisa ser aceito. Será que ele vai ter que ser um artista da sedução também? Como é que vai ser? O que vocês acham? Como é que vocês fariam? Eu acho que eu teria que ser um artista da sedução para ser aceito. Para ser aceito, né? Também acho. Você precisa ser aceito, senão não vai funcionar. Pois é, então isso está valendo para as duas comunidades, tem que ser aceito. Só que tem um problema aí, qual é o problema que a Andressa colocou? É um problema muito interessante, de que na vida, no contato não virtual, no contato presencial, a gente poderia ver as pessoas como elas realmente são, né? E ao passo que no contato virtual, as pessoas podem manipular a imagem que produzem sobre si mesma, a recepção, né? A pergunta que eu faço é: será que na vida real a gente também não faz isso, Andressa? Na vida real a gente também não tenta controlar o que as pessoas acham da gente? A gente tem formas de controlar o que as pessoas acham da gente? Por exemplo, querendo ser fofa, querendo ser, sei lá, várias coisas. Ai, professora, ficou confuso, sim. Oi? Com certeza. É porque na internet eu usei muito para pensar nisso, a questão até das redes sociais. Nas redes sociais a gente mostra o belo, a gente mostra as coisas com muitos filtros, a gente filtra tudo. E na vida real também, eu acho que tudo é muito manipulado. Mas Na eu pensei vida que na real, internet seria mais manipulado ainda. talvez, talvez. É. Enfim, Mas pode ser que não. Para pode uma. ser que não. Vamos ver, vamos ver. O importante é o seguinte: ele aqui vai citar dois autores, vai citar vários autores, mas vai citar o nosso Foote White, que já é nosso amigo íntimo, né? E vai apresentar a gente um outro autor, que é o Goffman, que é desse livrinho aqui, olha, está ao contrário, né? Que é o ritual de interação. Ah, não é esse que ele apresenta, não, é outro, a representação do eu que está na minha estante, não vou pegar agora, não. Enfim, da Escola de Chicago. E esse cara, esse antropólogo, sociólogo qualitativo, né? Ele vai justamente estudar essas formas de manipulação da representação do eu. Olha que interessante. Como é que uma pessoa... Já aconteceu com vocês de
de se achar, de ficar chateado, de ser visto como uma pessoa, por exemplo, boba, ou burra, ou idiota, ou otária, coisas assim negativas, e você fala, ai, que droga, eu não sou otária, mas essa pessoa acha que eu sou otária, que coisa chata, não sei por quê, que quando eu fico com ela, eu fico mesmo com uma cara de otário, sei lá, fico sem graça. Quando eu interajo com as pessoas, né, nem sempre, e ao contrário também, às vezes a gente vê uma pessoa, quer ver uma coisa típica? Entre irmãos, né? As crianças estão brincando e tal, e aí, de repente, tem uma briga entre eles, e a mãe vem entender o que aconteceu, eles estão se batendo, dois irmãos, digamos, tá? E aí, tem o irmão que foi o que provocou tudo, mas ele consegue ser um artista, ele consegue representar que ele é bonzinho, aí quando a mãe chega, ele faz uma máscara. Já viram isso? E aí o outro irmão que está sendo sincero está com muita raiva, então ele está chorando, ele não consegue controlar a emoção dele, né? E a mãe acha, então, que ele é que foi o culpado, mas na verdade foi o outro que está se fazendo de bonzinho. Isso não acontece? Já viram isso acontecer alguma vez? Sempre. Isso acontece. E não acontece só entre crianças, né? Acontece na relação de trabalho. Eu estou me lembrando agora uma época que eu trabalhei como garçonete, né? Eu era garçonete. E aí tinha uma garçonete que pegava Sim. o dinheiro da gorjeta, a gente tinha que botar o dinheiro da gorjeta numa caixinha e dividir. Só que ela não botava, quando ela recebia a gorjeta, ela não botava na caixinha, ela botava diretamente no bolso dela. E a gente estava vendo que isso estava acontecendo, mas não sabia quem era. E ela fingia, mas fingia tão bem que a gente não sabia. A gente achava que ela era boazinha, entendeu? Depois que descobriu que ela fingia, né? Então a gente está sempre fingindo um pouco, não é? A vida social é um pouco isso. E esse autor vai falar disso, o Goffman, que é muito interessante, a gente vai tratar disso aqui hoje, tá? Então vamos lá. Assim, eu vou dividir a tela para quem, por acaso, não tiver com texto, mas acabei de passar o texto para todo mundo. Então, a pergunta que ele faz é o seguinte, olha, quando uma pesquisa sociológica se propõe... Gente, e outra coisa, é muito bom vocês virem para a aula já pensando na pergunta. A pergunta que eu fiz é uma pergunta que norteia também o nosso estudo. Olha, eu vou fazer a pergunta para vocês, quem quiser depois responder. Olha, a pergunta é possível transpor para as redes sociais virtuais o trabalho etnográfico? Argumente teoricamente, tá? Então, quem quiser responder a pergunta desta semana vai ter que se perguntar sobre isso. Então, já assiste a aula pensando na pergunta, né? Já fica ligado no negócio, depois vai ler o texto já focado na pergunta, tá? Que é a questão central desse texto. Não à toa que eu fiz essa pergunta, tá? Então, a pergunta é possível transpor para as redes sociais virtuais o trabalho do etnográfico? Toda essa metodologia que a gente viu, será que dá para usar isso nas redes virtuais? Será que vocês aqui nessa disciplina vão poder ter uma experiênciazinha, pequena que seja, de fazer uma observação etnográfica de uma cultura alheia, né? Eu já estou dando assim, seduzindo vocês, né, para fazer, por exemplo, em casa, para tentar descrever como são os almoços, as refeições na casa de vocês, né? Como, não sei se quem está trabalhando aí atualmente na pandemia? Ai, gente, vocês nem assistem aula, né?
A gente pergunta, ninguém responde, só a Andressa que está ligada, Karine e Yasmin, eu acho. Tainá, tá ligada? Tainá, Sim, você está professora. aí? Karine está. Ai, Tainá tá. Tem esperança na Tainá. Pedro, você está aí? Só o avatar do Pedro que está aí. Não é para repressão, não. Gente, olha só, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte: não precisa, quem não tiver condição de assistir a aula, não precisa botar o avatar. Porque isso é bobo. A gente não está contando nada disso. Júlia tá, acabou de sair do trabalho. Sabe? Não precisa mesmo. Né? Não pode, não pode. Mas eu acho pena vocês não aproveitarem a aula para estudar, porque a gente já tem pouco tempo para estudar. Aproveita e estuda junto. Eu estou estudando com vocês. Né? É o momento de vocês aproveitarem e estudar com alguém que está acostumado a estudar. Aí aprende a estudar. Né? Então, olha só, a pergunta da semana é essa. É possível transpor para as redes sociais virtuais o trabalho etnográfico? Argumente teoricamente. Então, vai ter que pegar os teóricos para justificar por que dá para fazer isso, se dá para fazer. Esse autor acha que dá para fazer, tá? Então, vocês podem já começar a construir um objeto de investigação, né? Por exemplo, tem vários no cotidiano. Quem está saindo pode observar, por exemplo, a cultura do ônibus. Como é que funciona no ônibus? Vocês já repararam que tem uma porção de regras no ônibus? Quando tem fila no ônibus, quem é que senta no ônibus, se dá lugar no ônibus, se não dá lugar no ônibus, quem é que dá lugar no ônibus, as pessoas chatas no ônibus, as pessoas que falam muito, as pessoas que, por exemplo, antigamente existia muito isso, que filavam o jornal do vizinho. Acho que isso não existe mais, né? Porque as pessoas quase não leem mais jornal impresso. Mas antigamente, quando eu ia para a minha escola, era muito comum você ter um viajante com o jornal aberto assim, e o outro viajante do lado tirando uma casquinha, entendeu? Olhando assim para ler as notícias também. Eu faço isso de vez em quando. Quando eu vejo alguém com jornal aberto no ônibus, no metrô, eu sempre trabalho em banca de jornal e lê muito jornal. Eu acho estranho já, realmente, né? Então, por exemplo, se você pode fazer uma etnografia na banca de jornal. Quem é que vai na banca de jornal? O que mais que se faz na banca de jornal? Todo mundo que vai para a banca de jornal, por exemplo, compra jornal? Não. Tem gente que fica na banca de jornal lendo os jornais que ficam pendurados todo domingo, olha, e ficam lendo ali o jornal. Né? Tem uma porção de conversa. Então, se a gente começar a observar, a gente vai entender o que significa, o que acontece, essa sociedade de esquina, digamos assim, em torno da banca de jornal. Também tem uma sociedade de esquina em torno da banca de jornal. Né? A gente pode fazer observação na própria casa, a gente pode também fazer observação virtual, né? Participando de grupos. Vocês devem participar de grupos já, né? De discussão. Por exemplo, os grupos que vocês têm de estudantes. Isso seria muito interessante, né? Como é que os estudantes se comportam em grupos privados só de estudantes universitários. Aí falam, porra, aquela professora é chata pra caceta. Caraca, você acredita que ela fica fazendo chamadinha e eu não estava nem na ligação? Que droga. A minha casa sou eu que estou com a Natália dela. Essa coisa também da mãe. Como é que é ser uma mãe estudante ao mesmo tempo, né? Como é que é a maternagem de uma criança na casa? É só você que cuida? Você divide com seu marido? Mora com mais alguém? A avó ajuda? Quem não ajuda? Quando a avó ajuda, como é que ela participa? Ela tenta impor as coisas dela? Enfim, tem umas coisas que são culturais. Está muito ruim. Tem que sair sempre, é muito difícil. Gente, tudo bem, quem não tem condição de assistir não precisa se desculpar, eu entendo isso, por isso que a gente grava, para depois vocês poderem assistir no tempo de vocês, quando é possível, tá?
às vezes filando internet de algum lugar, na rua, no trabalho, às vezes é mais fácil do que em casa, né? Não sei qual é a condição de vocês, mas não tem problema nenhum, a gente está sabendo disso mesmo, tá? Então, essa é a pergunta, tá? Então, vocês vão começar já a ler o texto pensando nesta pergunta, tá? Muito bem. Aí, aqui nessa página, eu vou fazendo o seguinte, eu vou pulando assim um pouquinho, fazendo... esse aqui eu não consigo riscar. Peraí, consigo sim. Olha só esse trechinho aqui que eu resolvi sublinhar. Uma comunidade virtual existente na internet... sim, ele está descrevendo aqui o próprio objeto de pesquisa dele. Olha o que é um objeto de pesquisa. É isso aqui, tá? Por exemplo, pode ser, o meu objeto de pesquisa pode ser compreender as relações sociais entre as pessoas que vão à banca de jornal, né? Quais são as motivações? Devem ter várias pessoas diferentes, né? Vários grupos culturais diferentes, né? Meninos, jovens que vão... Antigamente, quando eu era adolescente, tinha uma prática de banca de jornal que era a compra de revistas pornográficas, escondido dos pais. Eu não, acho que isso não deve existir mais, porque agora a pornografia está liberada na internet em casa, né? Mas no meu tempo não era. E aí, isso era uma prática de meninos, eu soube porque eu tenho amigos, né? Eu nunca fiz essa prática, não sei se as meninas faziam também, que eu saiba, não. Então, meninos iam, e aí tinha todo um negócio... Eu já vi alguma vez, quando eu era assim, adolescente, eu já me lembro de ter visto assim, os meninos meio envergonhados, irem pegando negócio, saindo correndo, assim, né? Então, tem toda uma maneira de ir, sair correndo e dar o dinheiro. O dono da banca já sabe do que se trata, conivente com aquela prática ou não é conivente com aquela prática, né? Aí você tem que... Se o garoto é jovem, ele vai ter que descobrir uma banca que dá para fazer isso. Enfim, tem todo um monte de regrinhas, né, para essa prática. E aqui ele está descrevendo o objeto dele. O objeto dele é uma comunidade virtual existente na internet, na plataforma de um fórum, onde homens se reúnem, ele bota entre aspas, porque ele está dizendo não é presencialmente, né, mas se reúnem, para aprender supostas técnicas e métodos de sedução de mulheres. Por mais que o recorte de gênero, aqui pela masculinidade, ele está estudando homens, né, seja já apaziguado nas ciências sociais, palavras como virtual, internet, tensionam quais métodos e teorias possibilitariam alcançar um conhecimento sociológico válido e rico desses artistas da sedução. Autodenominação. Então, olha que interessante aqui, mais uma coisinha para vocês aprenderem da antropologia. Artistas da sedução é o termo nativo, tá? Então, os antropólogos costumam usar os termos nativos dos grupos. Eles se autodenominam artistas da sedução. Então, eles são artistas da sedução. Se é efetivo, se não é, não interessa. Eles se acham que são artistas da sedução. Que aqueles homens daquela comunidade adotam. E, em especial, talvez a atenção exista por ser proposto uma pesquisa qualitativa amplamente sustentada na etnografia que passa a ser virtual, tá? Então, o objetivo dele é argumentar que ele dá conta que é possível, sim, fazer uma pesquisa etnográfica de forma virtual, tá? E aí ele vai trabalhar com esses dois textos, principalmente, né? Que é o Sociedade de Esquina, que vocês já conhecem, e a representação do eu na vida cotidiana, do Goffman, tá? Aí... eu tenho que mudar aqui também. Aí ele vai... Eu vou saltando assim um pouquinho, tá?
Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí no texto de vocês. E aqui ele tem uma definição, exatamente a pergunta que a Andressa fez. O que é a Escola de Chicago? Que a gente viu naquele texto da ilha, das fronteiras, que tem a concepção de antropologia, e a gente viu que a Escola de Chicago é a que inaugura essa coisa da antropologia urbana, né? Porque a antropologia antigamente sempre pesquisava indígenas, povos distantes, em geral primitivos, né? Povos muito distantes da nossa civilização, digamos assim. E aí a Escola de Chicago começou a fazer isso, por quê? A gente vai descobrir aqui por quê. Porque Chicago acabou sendo, por conta da industrialização e outros movimentos mundiais de imigração, acabou sendo um foco de imigração nos Estados Unidos. Então, isso gerou uma população muito variada e vários conflitos também, de criminalidade e tal. Então, esses sociólogos passaram a estudar esses fenômenos urbanos, tá? E de uma forma diferente do que a sociologia normalmente faz, que são esses estudos macrosociais, tá? Então, ele fala assim, o que eu me refiro, qual é a definição que ele faz de Escola de Chicago? Olha aqui, olha. Tá aqui a definição, olha. Um conjunto de trabalhos de pesquisa. Vocês reparam que eu estou adiantando o trabalho de vocês. Então, quem pode participar da aula já fica bem mais fácil depois para responder o trabalho, porque eu já estou riscando, estou fichando o texto, indicando os pontos importantes para ler. Então, depois, para vocês lerem, vai ficar bem mais fácil, tá? Mas vocês têm que fazer algum esforço também, né? Porque senão não dá. Conjunto de trabalhos de pesquisa sociológica realizados entre 1915 e 1940 por professores e estudantes da Universidade de Chicago, tá? É uma definição possível. Depois, vocês vão ver que ele vai ampliar um pouco essa definição, porque ele vai incluir aí o Foote-White, que não era da Escola de Chicago, não estava na Universidade de Chicago, mas metodologicamente ele faz um trabalho semelhante, tá? Então, aqui ele fala, isso aconteceu porque a cidade de Chicago parecia canalizar todo o processo de urbanização e imigração norte-americana. Em pouco tempo... Em pouco tempo, Chicago saiu de um povoado, era simplesmente um povoado meio assim rural, né? E passou a condição de centro urbano, capitalista, cultural e uma das maiores cidades do país. Foi nessa virada de século que isso aconteceu. Então, as relações sociais mudaram muito, virou uma espécie de cidade laboratório, entende? Então, era um campo muito interessante para estudar como era a vida social numa cidade. E aí vieram os problemas de criminalidade, imigração e pobreza. Então, o ponto que o nosso amigo Foote-White estuda tem tudo a ver com a Escola de Chicago, né? Porque ele vai estudar justamente o bairro de imigrantes italianos e a questão da criminalidade nesse bairro, tá? Aqui, olha. Então, a Escola de Chicago dá uma contribuição para a sociologia qualitativa. Então, esses limites aí entre sociologia e antropologia, a gente já viu que também a sociologia não é só... não é caracterizada só pelos estudos macrosociais, né? Ela também pode ter uma pegada mais qualitativa e não só quantitativa. É a sociologia que eu me interesso mais. E o que ela faz, principalmente, é dar prioridade ao ponto de vista do agente. Isso aqui é muito importante, que é assim, o jargão da antropologia, né?
em compreender o outro nos seus próprios termos, tá? Compreender o outro nos seus próprios termos. Então, se você vai entrevistar um artista da sedução, você não vai dizer para ele que ele é machista, que aquelas seduções são baratas, você não vai dizer nada disso, você quer entender ele do ponto de vista dele. E aí, de repente, ele vai dizer para você assim, as mulheres adoram isso, as mulheres, não interessa, interessa que para ele, não tem essa coisa de se é verdade ou não é verdade, entendeu? Então, a gente vai entender sobre o ponto de vista da pessoa, é como a pessoa vê, tá? Essa é a coisa importante. Importa, ou seja, importa a prática dos indivíduos, as significações que utilizam, preservar o contexto dos dados, mantê-los na realidade social na qual se expressam. Tá? Isso aí que é o que a gente tem que tentar fazer. Então, se vocês, por exemplo, quiserem estudar, se vocês têm filhos que estão fazendo aula de ensino remoto, né? E aí quer entender como é que é a sociabilidade de crianças fazendo ensino remoto, como é que eles fazem, se eles não ficam na aula, se ficam escondidos, se fazem bagunça, como é que é a bagunça? Será que a bagunça acabou? Né, que é uma prática tão comum, né, na educação de crianças, né, fazer bagunça na aula. Como é que, isso é uma pergunta que eu faço, como é que se faz bagunça hoje nas aulas virtuais? Deve ter também, né? Deve ter de um outro jeito. E aí você não vai ser moralista, você vai simplesmente observar e tentar entender como é que os bagunceiros agem, né? Eles são engraçados até, né, os bagunceiros. Entender o ponto de vista deles, né? Aí ele vai dizer, a professora é chata beça, tem que bagunçar a mesma aula dela, sei lá o que ele vai dizer. E, além disso, você pode analisar documentos diversos, como cartas, né? E, claro, praticar a observação participante, relatos em primeira pessoa, né? Então, a pessoa que vai dizer o que acha, e histórias de vida, tá? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Vamos em frente. Então, o que a gente está interessado é no aspecto simbólico da vida social. E é importante que o pesquisador assuma a perspectiva do agente, se coloque realmente no lugar do outro, que é isso que o Foote-White fez efetivamente no trabalho de campo dele com os italianos no bairro, né? Ou seja, era um indivíduo produzindo sentidos a partir da interação, o que convoca o pesquisador a se aproximar o máximo possível dessa condição interacionista. Então, interacionista aqui quer dizer o quê? Interação mesmo, tá? Ai, gente. Pronto. E que, como veremos logo mais, era já interacionismo simbólico se insinuando, né? Então, o que a gente está tentando ver é como as pessoas interagem. O que mais? Então, o que eles estavam fazendo, então, é uma sociologia urbana prática, e é isso que vocês vão fazer na escola, né? O que vocês vão fazer na escola é sociologia urbana. Então, por exemplo, o Viveiro de Castro, ele interessa pouco, eu acho, para o educador, né? Porque ele não faz antropologia urbana, né? Ele está interessado na perspectiva dos índios, não escolarizados. Se ele tivesse interessado na perspectiva dos índios na escola, aí já poderia interessar a gente. Mas o que a antropologia da educação quer? Qual é o objetivo principal da antropologia da educação? Ou a escola, ou a educação em espaços não escolares, também é possível, né? Então, se você quiser entender, por exemplo, como
certas tradições são passadas numa tribo de geração para outra, isso também tem interesse, né? Talvez. Eu acho que menos, porque, assim, vocês devem ter visto, não sei se vocês estão vendo isso na sociologia, mas o que acontece? Esqueci o que eu ia falar. Esqueci completamente. Esqueci. Enfim, deixa para lá, daqui a pouco vem. Então, a gente quer fazer uma indagação sociológica direta junto aos indivíduos, né? A ideia é entender a sociedade através dos indivíduos. Aí, depois eu vou pular aqui, ele vai depois, olha, entrar num tópico, aí eu dei uma pulada, um tópico para a Sociedade de Esquina, que foi o texto que a gente... Sociedade de Esquina é um livro, a gente lê um pequeno textozinho, né? Que ele vai pegar isso como um modelo da escola, um modelo etnográfico. E ele vai dizer uma coisa que eu não sabia, né? Que o próprio Foote White negou sua filiação à escola de Chicago. Ele disse que ele não pertencia à escola de Chicago. Mas, mesmo assim, a gente vê que tem várias condições para a gente entender que se trata da mesma metodologia, mesmo princípio metodológico, que é o quê? Pegar um tema urbano, né? Imagino que vocês, em geral, vão trabalhar em escolas em meio urbano, um marcador da migração e da pobreza, dispensa a teorização, isso é uma coisa muito importante da etnografia também. A gente viu o texto do Foote White, ele não cita, não fica citando autores, não tem a teoria. A empiria, né? A empiria é o contrário da teoria, tá? A empiria é a prática, é o trabalho de campo, é a observação. Isso é muito mais forte, está privilegiado nessa escola de etnografia, e dedica todo o seu método a uma profunda e intensa observação participante, tá? Então, no caso aqui do nosso amigo, para ele fazer a etnografia dele, ele vai ter que fazer também uma profunda e intensa observação participante. Ele vai ter que entrar nessa rede, né, dos artistas da sedução e tentar fazer isso aqui. Olha, é preciso humanizar as pessoas de seu estudo, né? Ele diz, o Foote White, que nos trabalhos que ele tinha lido sobre essas comunidades italianas, né, antes dele, os outros trabalhos que já existiam, ele disse, há algo errado nesse quadro, no quadro que essas pessoas, desses outros sociólogos faziam. Nele não há seres humanos. Na sociologia, às vezes, não tem seres humanos, tem números, né? Tanto por cento diz isso, tanto por cento diz aquilo. Mas o que a gente quer saber? A gente quer saber da Maria, do João, do Jorginho, entendeu? Do Gilson, do Lucas, da Karine, da Andressa, do Pedro, Henrique, da Lília, da Tainá, né? O que cada um deles, como que cada um deles sente aquela situação que a gente está estudando, tá? A única maneira de obter, olha que ele diz, olha, a única maneira de obter esse tipo de conhecimento íntimo e detalhado, tá? É viver no lugar, no caso dele, em Corneville, e participar das atividades da sua gente. Então, o nosso antropólogo aqui virtual, ele vai ter que ficar aí com os artistas da sedução, né? E se a gente quiser estudar qualquer outra coisa, observação participante, é o contrário, é observação participante, isso mesmo. Eu também já confundi muito. Então, olha, aqui, olha, a preocupação com a biografia deles, né, desses atores,
pormenorizadas descrições e narrações de suas atividades, além, é claro, da submetida íntima e constante observação participativa, tá? Que, dependendo do grupo, é difícil da gente conseguir, né? O que importa, ele vai dizer, olha, é o que fazem e falam, sejam quem sejam, né? Ou seja, é observar por dentro, ouvindo as pessoas. Olha aí o Roberto Cardoso, né? Ouvindo as pessoas, vendo, analisando as suas ações e depois escrevendo um texto legal, né? Aqui, olha, isso aqui até parece o texto do Cardoso, olha, quer ver? Opa, peraí. Olha, ouvir pessoas, observar suas ações, entender suas histórias e compreender suas relações. Então, se você está estudando um grupo de estudantes, crianças, e tem o bagunceiro, e você pergunta assim, mas vem cá, mas por que você botou, antigamente, na minha época, se botava chiclete na cadeira da aluna chata, por exemplo, né? Mas por que você botou o chiclete na cadeira dela? Ah, ela não é boazinha? Não, ela não é boazinha, ela é chata, ela é muito chata, porque ela está sempre do lado da professora, e a professora não é legal com a gente, ela é muito chata. E aí você não tem que ficar falando assim, não, a professora não é chata, a professora é legal, a amiguinha também, você tem que ser amiguinho da amiguinha. Se você faz isso, você virou professor, deixou de ser antropólogo, tá? Então, para que serve isso para a educação, afinal de contas? É complicado, né? Tem um filme que eu vou botar para vocês, deixa eu ver aqui, que é um filme muito legal sobre isso. Vocês já viram a listinha que eu fiz de Cineclube de Antropologia para vocês? Acabei de achar aqui o filme. Ótimo. Esse filme, gente, é maravilhoso, Ser e Ter. Acabei de lembrar dele. Eu vou salvar agora. Ué, não tem como salvar? Ah, já está salvo. Já está salvo lá, tá? Tem uma playlist no nosso canal que tem Cineclube de Antropologia, e aí já tem esse filme, chama Ser e Ter. É muito interessante, porque tem uma cena que o professor, ele tem uma situação de uma briga entre dois meninos, e ele escuta os meninos. Ele não faz depois. Agora, o que acontece? Ele é informado pela antropologia, porque ele não depois ele faz a função dele de educador. Ele não pode deixar que as crianças se engalfinhem, que um bata no outro. Mas antes de fazer qualquer ação, ele escuta as crianças, né? Ele escuta as razões das crianças. Por que uma criança bate na outra? Ela tem suas razões. Tem suas razões. Em geral, tem algumas razões que são muito justificáveis, inclusive, né? A gente teria boas razões para bater em muita gente na vida, né? A gente não faz porque a nossa sociedade não permite, porque tem regras que a gente compartilha, então a gente abre mão do nosso desejo de bater nas pessoas chatas pelo convívio social. Então, é um preço que a gente tem por viver em cultura, tem outros benefícios que a gente tem, né? E a criança vai ter que aprender isso, ela não pode ficar batendo em todo mundo, né? Mas é importante saber por que ela está batendo, né? E é importante saber por que o outro não tá reagindo, ou se está reagindo, né? A outra que chora muito. Esse filme, gente, é um barato de ver. Se vocês puderem ver, eu recomendo muito mesmo. Podem até fazer, sabe o quê? Podem fazer sua observação participante do filme. Pode ser uma boa ideia. Tá? Então, o que ele quer? Encontrar os seres humanos. Esse texto aqui é muito legal, ó. Encontrar os seres humanos que habitam um quadro social específico. Porque quando você vai fazer um estágio, muitas vezes numa escola, você olha assim, crianças.
Crianças bagunceiras, crianças boazinhas. Tá, tudo bem, essas classificações servem um pouco, mas por baixo disso tem o João, a Maria, o Gilson, o fulaninho, entendeu? E é isso que a gente tem que ver o ser humano por trás desse quadro social. Isso supõe o quê? Um convívio real, intenso e prolongado. Isso aí que eu falei para vocês, que hoje em dia é difícil, né? No mundo acadêmico, porque a gente está fazendo, existe o fast food, né? E existe também o fast research, né? Que é a pesquisa rápida também, né? Assim, você vai quase não tem tempo para você ficar 10 anos numa comunidade. Então, o resultado dessas pesquisas rápidas é um pouco empobrecido, não tem como não ser, eu acho, pelo menos, né? Então, eu sempre gosto de fazer pesquisas intensas e prolongadas. Não um questionário, não tem questionário numa pesquisa etnográfica, mas uma entrevista com hora, e não uma entrevista com hora para acabar, mas uma observação pontual, e eu acrescentaria uma conversa, né? Você não tem uma entrevista, você tem uma conversa fiada, comprida, e aí depois, lá pelas tantas, você consegue as informações que você está querendo e outras que você nem pensava e aparecem, que são muito bem-vindas, né? O convívio pode não ser real, aí ele está defendendo a tese dele aqui, né? No sentido físico, mas ainda assim é real, né? Então, isso que a gente está tendo agora, a gente não está interagindo, né? Bom, menos porque vocês não estão aí, mas aí é outra questão, né? Mas mesmo assim, eu estou convivendo com os avatares de vocês. É uma relação, até assim é uma relação. Que, por exemplo, na sala de aula, esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje, de ter alunos, eu sei que vários aqui estão caladinhos, mas estão ouvindo, mas tem alguns também que podem simplesmente estar com o avatar ligado e estar fazendo outra coisa e não está nem ouvindo, mas está marcando a presença, não sei para quê, porque não precisa marcar presença, que presença não faz diferença nenhuma. Mas se eu fosse investigar isso, eu teria interesse de saber, mas vem cá, você já não sabe que não marca presença? Por que você bota o seu avatar? Aí, de repente, se você conviver com aquela pessoa, você vai, por exemplo, descobrir, tem algumas hipóteses, vai descobrir, por exemplo, o seguinte: não, professora, mas é legal, sabe? Porque eu percebo que a professora corrige o trabalho com mais benevolência, com mais carinho, quando ela já conhece as nossas caras, entendeu? Do que aquela pessoa que não aparece nunca, ela já corrige com má vontade, por exemplo. É uma hipótese, não sei se é verdadeira. O que vocês acham? Uma justificativa para as pessoas deixarem as carinhas aí. Não sei, eu acho que as pessoas elas podem ligar, deixar aqui e só ir fazendo as coisas, não sei, aparecer alguma coisa ele vai fazer, mas eu acho que é pela questão da presença, mas não pela questão do trabalho. Não sei, pode ser uma hipótese. Não Eu acho que sabemos, mas eu acho já que é é só uma a outra questão. hipótese, né? Eu penso na hipótese de só deixar ali e falar, a professora tá me vendo ali. Sim. E como Mas é que não a na gente... benevolência do trabalho. Mas E eu como também é que a achei uma gente hipótese boa. Isso. E como é que a gente poderia descobrir isso? Questionando, conversando, convivendo. Observando, não é? Porque, por exemplo, se a gente está conversando e aí de repente, a professora pergunta: Fulaninho, o que você acha? O fulaninho não fala nada, não fala nada, não fala nada. Você chega a que conclusão? Que o fulaninho ou fulaninha não estão ali mesmo, né? Ou não tem o microfone, não tem condição de falar, mas aí poderia escrever no chat, porque alguns de vocês escrevem no chat, escrevem assim: professora, desculpa, não estou podendo falar porque eu estou com o microfone, não sei o quê, ou eu estou aqui com a minha filha, sei lá, qualquer coisa, né? Mas, enfim. Então, esse convívio que a gente tem, o que ele tem? Sim, já me lembrei que eu ia falar. Na sala de aula, isso acontece também, né? Tem estudantes que vão para a sala de aula, aliás, eu pessoalmente acho muito mais incômodo, mas eles não estão presentes, eles não estão, a presença deles não é real, por mais real que seja fisicamente, não é real porque eles não estão ali, né?
às vezes estão na aula fazendo outros trabalhos, às vezes estão descansando, às vezes estão com a cabeça longe, longe, às vezes ficam saindo toda hora da aula, mas não estão aproveitando aquele momento, né? Então, que diferença faz a gente dizer que essa situação aqui não é real? Para mim é totalmente real, né? Eu, assim, já conheço alguns de vocês, a gente troca, a gente conversa, conheço o texto de vocês. Vocês podem conversar comigo a hora que vocês quiserem, pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, eu acho que esse argumento, aí a gente está pensando em responder a pergunta, né? Esse argumento, eu acho ele bom, né? Aqui, Ainda mais se ele tiver. pode falar. Esse autor, ele tá querendo estudar, então ele tá meio que mergulhando de cabeça. Então realmente vai ser uma coisa muito mais intensa. Claro, sim, sim. Vai ter algumas dificuldades, mas como No campo também no tem. campo também tem, né? Então, olha aqui, olha, neste anexo, o White, no anexo do livro dele, ele fala sobre a metodologia, né? O White problematiza uma questão crucial do trabalho de campo, isto é, o envolvimento que temos com o nosso objeto de pesquisa. E agora é o Foote White falando. Olha aí, olha, gente, para vocês aprenderem como é que faz a citação. Então, aqui, olha, ele cita o autor e fala, olha, repara como no parágrafo anterior tem um gancho para a citação, e no parágrafo após a citação, ele vai comentar a citação. É isso que vocês têm que fazer no trabalho de vocês. Isso que eu quero que vocês façam, tá? Nesse anexo, Foote White problematiza uma questão crucial do trabalho de campo, isto é, o envolvimento que temos com o nosso objeto de pesquisa. Quando o pesquisador está instalado numa universidade, indo ao campo apenas por poucas horas de cada vez, pode manter a sua vida social separada da atividade do campo, lidar com seus diferentes papéis. Olha aí aquela coisa que a gente estava falando, como a cultura não pode ser essencializada, né? Então, o Foote White, quando estava fazendo o trabalho dele, quando ele ia para a universidade, ele dizia que tinha dificuldade de se entender com os colegas dele, né? Porque era um outro papel, aquele papel de universitário era diferente do papel que ele representava em Cornville, né? Então, essa coisa dos papéis sociais é uma contribuição que a gente ouve já, todo mundo falando isso, o papel social, isso aí tem um endereço, né? Tem uma história. Quem cria isso é o Goffman, tá? Da Escola de Chicago, com a metáfora do teatro. Ele vai dizer que a vida social é um teatro, mas a gente vai chegar lá nele. Mas basicamente é isso, que a vida social é um teatro e a gente representa papéis. Eu, por exemplo, aqui, neste momento, eu estou representando e vendendo a minha imagem, tentando controlar a recepção de vocês do que vocês possam achar de mim, né? Eu estou vendendo a imagem de que eu sou uma professora, mas eu poderia, vocês nem me conhecem na vida real, né? Poderia ser uma impostora, né? Poderia ser uma pessoa que está mentindo tudo isso, né? Mas de alguma forma eu tenho que convencer vocês de que eu sou uma pessoa experiente, que eu tenho conhecimento de antropologia e, portanto, vocês devem prestar atenção no que eu digo, né? Então, eu estou representando o papel de professora, eu ajo como uma professora e trato vocês como se fossem alunos, né? Então, esses diferentes papéis não é tão complicado. Contudo, se viver por um longo período na comunidade, que é seu objeto de estudo, a sua vida pessoal estará intrinsecamente associada à sua pesquisa. Isso é muito legal, quando a gente consegue fazer isso, né? Essa imersão. Uma coisa que o Gilberto Velho fez muito e fez uma escola, né? E é uma escola que eu sigo, é você tomar como objeto de pesquisa algo da sua própria vida pessoal, né? Então, aquilo já está ligado mesmo. Então, vocês, por exemplo, como estudantes, podem observar a si próprios
e observar os colegas, né? Através das redes sociais que vocês participam, vocês não vão entregar a colega, porque não, isso aí seria X9, né? Mas vocês podem usar nomes falsos e tal, e fazer uma etnografia de como é que é a vida do estudante nessa perspectiva de ensino remoto, né? Eu já falei para vocês que eu agora só assisto reunião de colegiado de curso, reunião de departamento, lavando louça, fazendo comida, acho divertidíssimo. Mas eu fico com uma bolsinha, tem uma bolsinha que eu boto o meu celular e boto os fones, entendeu? Eu só tiro o meu microfone. Aliás, tem que prestar muita atenção para tirar o microfone, né? Porque senão gravam coisas, as pessoas vão escutar coisas da sua intimidade. Mas aí eu fico escutando, e aí quando eu quero falar alguma coisa, eu dou uma paradinha, lavo a mão, ligo o microfone e falo, ou escrevo, né? Enfim, eu estou achando muito legal. Mais especificamente nas etnografias virtuais, a questão pode gerar um incômodo. Como ficar à distância entre pesquisador e pesquisado e quais as implicações? Afinal, haverá sempre um dispositivo eletrônico entre pesquisador e pesquisado. Isso aqui é sobre aquele problema que a Andressa estava se referindo antes, né? Sobre essa coisa de ter uma distância entre pesquisador e pesquisado. Tem que ter essa distância? Tem. Aqui, no caso, tem um dispositivo eletrônico entre os dois. Isso é bom? Por um lado, sim, né? Porque é importante também ter essa distância. A gente não vai se tornar um nativo, a não ser que a gente seja um nativo e esteja estudando uma cultura da qual a gente participa também. Aqui ele vai falar do White, que a gente já conhece, e vai falar da importância desses indivíduos que podem abrir portas, né? Que foi o DOC para ele. Isso é super importante. Então, se você entrar em qualquer comunidade, por exemplo, vocês, para entrar na comunidade dos estudantes de pedagogia, já estão dentro. Então, vocês próprios podem ser os agentes mediadores, né? O legado de Chicago, a interação. Aí ele vai falar aqui, basicamente, do Goffman. Deixa eu ver o que eu marquei. Ô, gente, mas, poxa vida, isso fica bem chatinha a aula assim, hein? Tenta ler o próximo texto, gente. O próximo texto é muito legal, é muito legal. É um texto de um William também, um Bill, americano, um antropólogo americano, William Corsaro, que vai contar como foi que ele conseguiu entrar para fazer o trabalho de campo com crianças de educação infantil, sendo um homem grandão e gordão, né? Então, como é que ele foi aceito pelas crianças para ficar o recreio brincando com as crianças de areia, na caixa de areia, entendeu? Como é que as crianças aceitaram um sujeito gigante para brincar com elas, de comidinha, de sei lá de quê. É muito legal esse texto, é divertidíssimo. Olha, então, aqui ele vai dizer a visão do Goffman, né? A visão que fazia do indivíduo um ator, isso que eu falei para vocês. E assim as análises podiam debruçar-se na interpretação desses indivíduos em cada situação vivida. Isso implicava considerar o tempo e espaço da interação, isto é, contextos, situações e relações. Então, por exemplo, agora, nesse momento presente, eu estou ocupando o papel de professora, estou representando o papel de professora. Em outras interações, essa é a ideia básica do Goffman, né? Então, ele estuda interações. Só que, olha só que ideia maravilhosa. Quando eu interajo com a minha mãe, qual é o papel social que eu represento? Papel social de filha.
que já mudou com o tempo, porque agora eu sou uma filha de pais idosos. Então, o papel social que eu estou aprendendo a representar, eu estou aprendendo a representar esse papel, mas a minha mãe se nega a representar o papel de mãe idosa. Ela continua querendo brincar de mãe e eu tenho que ficar de filhinha, mas ela não percebeu que a brincadeira vai ter que mudar, né? Porque realmente ela está ficando idosa, ela está ficando, não, já é idosa, né? Meu pai está com 90, minha mãe está com 84, e eles querem continuar brincando. Gente, é que nem brincadeira de criança mesmo, sabe aquela coisa assim, agora eu sou o príncipe, você era o sapo, agora eu sou a Cinderela, você não sei o quê. É a mesma coisa que acontece, é isso aí, tá? É muito difícil, é muito difícil. Olha só, vocês já experimentaram isso quando vocês passaram pela adolescência, por exemplo, e teve um momento que vocês lutaram para os pais de vocês deixarem de tratar vocês como crianças, né? Isso aconteceu comigo também. Tem uma hora que a gente fala assim, ei, eu não sou mais uma criança de 5 anos, sabe? Me trata como um adolescente, né? Eu tenho direitos diferentes, eu tenho direito de sair e voltar um pouco mais tarde, eu já beijo na boca sim, mamãe, eu já beijo na boca. Isso são mudanças de papel, né? Então, quando você muda a interação com a outra pessoa, né? Estão aqui as duas pessoas, uma criança de 5 anos e uma mãe. A Andressa, por exemplo, com a filha dela. A relação, Andressa, a interação social que você tem com a sua filha hoje, ela vai mudar com o tempo, né? Quando ela se tornar uma adolescente. É verdade, é isso mesmo. Então, esses papéis, você foi mãe nova, que já é uma outra coisa, mas você, mesmo sendo uma mãe nova, você teve que representar esse papel social muito cedo. Mas como é que você aprendeu a representar esse papel social? A partir de outros adultos, mães, né, que você teve condição de observar, e aí, a partir desses modelos de mães, você foi fazendo uma mistura, e a gente não sabe quais foram as escolhas que você fez para montar o seu personagem. Sabe aquele negócio dos travestis, de montar? Eu acho essa ideia muito legal, que tem muito a ver com Goffman. Para o Goffman, na época, ele não tinha esse termo, mas a gente se monta, né? Quando eu venho dar aula para vocês, eu me monto como professora, né? Eu até não uso muitos adereços assim de roupa, né? Mas eu tento me arrumar um pouquinho. Às vezes eu estou mais esculhambada, mas independente da roupa, a minha postura física e a maneira como eu falo com vocês é de professora. Eu represento esse papel. Foi um choque cultural aqui em casa, entender que você é adulta. Claro, um choque cultural, porque quando um muda, o outro também tem que mudar, né? Porque a interação é entre os dois. Então, isso vai mudando. Agora, a dificuldade, no meu caso, é me relacionar com uma pessoa de 84 anos e outra de 90. Meu pai, até pouco tempo, achava que podia dirigir, né? E aí foi uma luta, dizer para ele que ele não podia mais dirigir, que ele tem problema de saúde, não aceita ocupar esse lugar de idoso dependente. É difícil, é uma passagem bem difícil da vida, não estava preparada para isso, né? Então, se colocam no lugar de incapacidade. Eles não aceitam. Não, eles não se colocam no lugar de incapacidade, eles se colocam ao contrário, no lugar de super capazes, de independentes, que eles cada vez são menos independentes, né? Então, como é que eu vou entrar numa. Eu preciso. Existe um negócio muito interessante, que na brincadeira infantil existe um certo acordo ficcional. Esse é um conceito da literatura, mas é muito útil. Quando a gente está lendo literatura, esse conceito vem da literatura. Vou dar uma voltinha, mas a gente também está quase acabando o texto, não tem mais muita coisa importante, não. Quando a gente lê um texto, e aí, por exemplo, você está lendo Monteiro Lobato, e aí o Monteiro Lobato fala assim, e aí a Emília pegou o pó de pirlim-pim-pim, cheirou o pó de pirlim-pim-pim e foi parar na lua.
e aí estava lá no meio das crateras da Lua. Ora, isso a gente sabe que não é possível na vida real, né? Mas a gente faz, o leitor tem que fazer um acordo ficcional com o autor do texto, para dizer assim, ok, o pó de pirlim-pim-pim é uma coisa mágica que tem esse efeito. Eu vou acreditar nisso enquanto eu estou lendo. Eu tenho que fazer esse acordo, fazer de conta que, faz de conta, é o faz de conta, né? Na verdade, nas interações sociais, o que o Goffman defende é que a gente está sempre fazendo de conta. Só que para a gente fazer de conta, é preciso que o outro faça de conta que acredite. Essa nossa relação aqui só funciona porque eu faço de conta que sou professora e vocês fazem de conta que são alunos, né? E vocês acreditam. Eu consigo vender esse personagem. Vocês falam, ela é professora mesmo, né? Funciona. O negócio funciona, entendeu? Então, é preciso ter um acordo entre os dois. É que nem criança brincando, que fala assim, aí eu era um dragão bem grande. Aí a outra fala assim, e eu era um príncipe que tinha uma lança grande e ia matar o dragão, por exemplo. Quando é que isso funciona? Quando o cara que resolveu ser dragão começa a sair correndo, porque ele acredita que o outro tem uma espada na mão. Tudo isso é mentira, mas eles estão brincando disso, eles estão representando estes papéis, tá? Então, o interacionismo simbólico do Goffman é isso. Só que esse autor é uma delícia, eu sou completamente apaixonada por esse autor. Ele vai descrevendo as interações em mínimos detalhes e nuances, e quando isso não funciona, quando dá água, entendeu? Na representação, quando dá problema, quando os outros colegas ajudam, tem uma porção de detalhes que é muito, muito legal. E ele tem esse conceito de self, né? Ou de fachada. A gente tem uma fachada. Então, pode ser a fachada sei lá, deixa eu pensar aqui, uma fachada boa para dar um exemplo. A fachada da boa professora, da professora dedicada, né? Eu acho que eu represento isso e procuro ser assim um pouco, mas enfim. Além de ser ou não ser, tem um desejo de se representar assim. Mas, às vezes, por alguma outra razão, isso pode ser ameaçado. Estou lembrando um exemplo que é muito bom, um artigo que eu li, melhor do que eu ficar tentando dar exemplos inventados, que é o seguinte, mulheres, tá, faveladas que perderam os filhos no tráfico de drogas, tá? E tem uma pesquisa que é sobre isso. Já não me lembro quem escreveu, mas, enfim, dá para buscar na internet. E essas mulheres, elas se reuniram, formaram um grupo para lutar pelo direito de terem os corpos dos seus filhos, né? Defender que o poder público tinha que buscar, assim como o poder público busca os corpos de pessoas da classe média quando morrem, quando desaparecem, né? Eles buscam incessantemente, seja no mar, fazem buscas longuíssimas, eles trazem o corpo da pessoa, né? Em 3 dias. Traga o seu amor em 3 dias? A polícia traz o corpo em 3 dias quando a pessoa é de uma família rica, né? Ou classe média e tal. Agora, quando a família é pobre, e especialmente quando a pessoa em questão morreu com envolvimento no tráfico, a polícia não está nem aí, ela não vai buscar esse presunto, como se diz, o termo nativo, né? Não sei se ainda é, antigamente era presunto, o cara que morreu, né? Não vai buscar. Então, essas mulheres, elas se reuniram para fazer essa luta política. Então, tem um texto sobre isso, de uma antropóloga que foi pesquisar esse grupo de mulheres e tal. E uma coisa muito interessante é que essas mulheres estavam muito chateadas, não só por perder o filho, mas por ter a sua fachada de boa mãe, tá?
a sua selfie de boa mãe ameaçada. Por quê? Porque elas diziam que muitos desses filhos eram inocentes, tinham sido mortos, mas não tinham envolvimento no tráfico, não é porque é negro e favelado que tem envolvimento no tráfico. E o fato delas terem filhos que tinham sido mortos no tráfico, pelo tráfico, e os corpos não tinham aparecido, socialmente, no grupo social onde elas atuam, né, elas eram representadas como mães que tinham falhado na educação de seus filhos, falhado a ponto de terem os seus filhos mortos por traficantes, né? Então, a luta delas, além do desejo de poder enterrar o corpo do seu ente querido, né, dar uma cerimônia, isso é uma coisa muito importante para a cultura, né, fazer uma cerimônia funerária. Além disso, elas também queriam, era importante para elas, recuperar o papel de mães boas, de mães respeitáveis. Elas não queriam ficar nesse lugar de mãe relaxada. Está entendendo? É um negócio muito interessante. Então, essa coisa dos papéis que a gente representa, e aí o Goffman ele faz esse tipo de sociologia. Ele vai estudando como é que são feitos esses papéis e quais são os acordos, né? Porque se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, gente, olha, eu sou uma aluna também, né? Digamos que eu quero fazer uma pesquisa, eu quero, de fato, estou fazendo uma pesquisa, mas aí eu quero me meter entre vocês como se eu fosse aluna. Não cola, né? Não vai funcionar. Vocês não vão me aceitar como uma aluna, porque eu não sou colega de vocês, eu sou professora de vocês, isso não vai funcionar, tá? Mesmo que eu quisesse, me esforçasse, não tem como funcionar isso. Aqui, então, ele pressupõe o quê? Na pesquisa do Goffman, né? A criatividade humana, a autorreflexividade dos indivíduos quando em interação. Então, você está em interação, você tem que autorrefletir, a interpretação constante dessas interações e a preocupação em delimitar o tempo e o espaço com balizas de compreensão do comportamento humano. Aqui, olha, isso aqui também é importante, né? Observar os símbolos de uma interação social não são universais e os significados são individuais e subjetivos. O que significa pequenos gestos, né? Pequenas ações, a gente fica sabendo, dão muita informação para a gente. Espera aí, aqui. Então, o que o Becker, que também é da escola de Chicago, acho que eu já comentei ele para você, é um músico que era ao mesmo tempo antropólogo, sociólogo da escola de Chicago. Ele está vivo ainda, eu acho, está velhinho já. E ele estudou, entre outras coisas, os grupos de jazz da noite em Chicago, né? E ele fazia isso porque ele também era um músico, então era fácil ele entrar, tá? Mas ele estudou outros objetos também, como os estudantes de medicina, numa universidade. E ele vai dizer o quê? Olha só, olha. O que eu sublinhei? Eles se preocupavam antes em alcançar uma profunda compreensão da sociedade por meio da observação, né? Mas não era isso que eu queria achar aqui, não, peraí. Sim. No fundo, como ele admite, é a visão da sociedade como ação coletiva. Isso é muito importante da gente pensar que são
pessoas fazendo coisas juntas. É isso que a gente está estudando, pessoas fazendo coisas juntas, né? Então, grupos sociais, por exemplo, para o Becker, né, que estuda também os desvios, né, aqueles que são desviantes. Os Outsiders é um livro dele, né? Grupos sociais criam um desvio ao fazer as regras cuja infração constitui o desvio e ao aplicar essas regras às pessoas particulares e rotulá-las como marginais e desviantes. O desviante é alguém a quem aquele rótulo foi aplicado com sucesso. Olha que definição interessante. Comportamento desviante é o comportamento que as pessoas rotulam como tal. Eu, por exemplo, na minha família, em algum momento, fui rotulada como intelectualzinha, uma coisa assim, né? Porque era que ficava estudando sempre, não sei o quê. Mas esse rótulo pegou na minha família, né? Porque, de fato, e isso era um desvio dentro da família, né? Porque os outros membros da família, minha irmã, por exemplo, não ficava estudando. Então, eu acabei pegando esse rótulo para mim. Um pouco de... Aí isso fez eu me afastar, por exemplo, de práticas assim mais ligadas à beleza, a coisa de ser mais ligada na aparência, entendeu? Eu fui ficando com esse rótulo de desviante nesse sentido. Então, ele fala... Aí tem aqui uma opção de coisa. E assim, o Goffman, então, ele estuda esse minúsculo sistema social da interação face a face, tá? Você com a sua mãe, o sedutor, o artista da sedução com a mulher na rua que ele está seduzindo. O que acontece nesse minúsculo... É um sistema social? É um sistema social. Tem duas pessoas, é um sistema social, né? Mas é um sistema social cara a cara, face a face. São duas pessoas só. Isso daí é o que o Goffman resolveu estudar, tá? Aqui ele faz uma definição do que é papel social. Tá? Papel social, então, seria a promulgação de direitos e deveres ligados a uma determinada situação social. Por exemplo, a situação social de uma boa mãe, né? Uma mãe que merece respeito, tá? Que é o caso que eu contei para vocês, né? Das mães dos adolescentes assassinados. Então, quando elas formam esse grupo de militantes políticas, né, elas estão reivindicando uma mudança de papel social. Elas estão dizendo para o Estado assim, olha, a gente não quer ser tratada como mães de delinquentes, porque os nossos filhos não eram delinquentes e nós não temos culpa deles terem sido mortos. O culpado pela morte e o assassinato dos nossos filhos é a violência urbana e, em última análise, é a própria polícia, que não controla essa crise urbana, tá? Então, é um tema bem da antropologia urbana, né? E é um tema que trata dessa questão que o Goffman chama atenção. Deixa eu ver aqui. Então, o que ele quer? Ele quer notar como as pessoas se relacionam entre si. Isso aqui é muito importante também. E aqui, nessa sessão, essa sessão aqui vai ser muito importante para vocês responderem a questão, né? Goffman para além da concretude da presença física. Por quê? Nesse livro aqui, olha, a representação do eu na vida cotidiana, ele vai estar interessado em como é que podemos sugerir o viés interacionista. Desculpa, aqui nessa seção do texto, o nosso autor vai se perguntar como é que podemos sugerir o viés interacionista num objeto em que as interações existem mediadas pelo computador, né? Então, foi a primeira coisa que a Andressa falou, né, achando que não dava porque as pessoas
mentiam sobre si mesmas, né? Mas, pelo ponto de vista do Goffman, a gente está sempre representando alguma coisa que, na verdade, a gente não é. Na verdade, quem é que a gente é, né? A gente é, assim, eu sou professora, mas eu sou só isso? Não. Assim, dizer que quem é a Andréia? Ah, é a professora Andréia Pavão. Não, Andréia, eu não sou a professora Andréia Pavão. Mas também sou, né? Mas também sou a filha da Terezinha e do Fride, também sou a mãe da Isadora e do Guido, também sou a esposa do Pepe, também sou membro da Associação de Antropologia, não sei o que lá, também sou representante dos moradores, enfim, tem vários papéis sociais. E, no final das contas, quem a gente é? Né? Essa pergunta é muito existencial assim e muito chocante, porque a gente não é nada disso também, né? A gente é tudo isso e não é nada disso, é um mistério que a gente é. A gente é de vez em quando assim, alguma coisa. A gente está sempre representando, né? Nós somos papéis, um conjunto de papéis variados. É importante a gente não se identificar com as máscaras que a gente representa. E aí ele tem aqui uma definição interessante, tá, do próprio Goffman, do que seria interação social. A influência ser recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em presença física imediata, né? Que é o caso que eu contei para vocês da gente aqui com professor e aluno, né? Existe uma influência recíproca e um acordo, uma espécie de acordo, né, ficcional, que eu vou ser professora, vocês são alunos. O que mais que eu marquei aqui? Gente, eu fico cansada de dar aula desse jeito, sabia? Poxa vida, eu queria que vocês participassem mais. É tão difícil assim para vocês, para todo mundo é difícil ter essa aula e participar, e botar o microfone, falar um pouquinho, tentar acompanhar o texto. Porque olha só, eu vou até parar aqui um pouquinho. Eu acho que a gente já está bom aqui de texto, porque também eu quero que vocês leiam, né? O que eu acho? Vocês estão fazendo essa disciplina. Em algum momento, vocês vão ser avaliados, vão ter que fazer as tarefas, as atividades. Não é melhor aproveitar o tempo da aula para se preparar para fazer a atividade? Eu, pelo menos, quando eu era estudante, eu não, assim, quando eu era adolescente, eu não era assim muito estudiosa. E o que eu fazia? Eu procurava prestar muita atenção na aula para ter que estudar menos sozinha, entendeu? Então, isso é muito estratégico, é inteligente fazer isso. Eu não sei por que vocês perdem o tempo da aula para fazer outra coisa, porque depois vocês vão ter que fazer outra coisa em outro tempo, né? Eu não sei. Assim, se vocês negociarem comigo, esse horário é ruim, podia ser um pouquinho mais tarde, a gente pode negociar o horário, por exemplo. Eu só queria que ter vocês um pouquinho assim mais na aula, sabe? Conversando. Vamos tentar fazer esse esforço, gente? Não precisa ler o texto, mas pelo menos trazer o texto, acompanhar, tentar perguntar alguma coisa, responder, porque senão fica uma aula expositiva, entendeu? Isso não tem nada a ver com o que a gente defende na pedagogia, da interação, a gente não está interagindo. Como é que a gente vai resolver isso? O que vocês acham sobre isso? Qual é a dificuldade de vocês? Fala para mim, vocês não podem estar nesse horário aqui? Não, Andressa, você participa muito. O problema é que a maioria não participa nada. Não, isso aí tudo bem. Mas não pode só a Andressa participar. Eu queria que as outras pessoas participassem também. O Gilson, a Yasmin, o Lucas, o Pedro, a Karine, a Júlia, a Lília, né? Que estão aqui, parece que estão, mas não estão, tá?
Então, assim, gente, pensa sobre isso para eu poder, porque senão eu vou ter que representar outro papel, vou representar o papel palestrante, porque professora não dá para representar com vocês não interagem comigo, né? Aí a gente vai mudar, vou fazer as aulas, vou fazer videoaulas não sincrônicas, né? E aí eu boto na rede, mas a graça do sincrônico é justamente a gente poder interagir, tá? E eu não sei. Aí eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma dificuldade, o que, que a gente pode melhorar. Né? Tentem pensar sobre isso, mas se vocês não falam nada, como é que eu vou me adequar às necessidades de vocês se eu não consigo entender quais são as necessidades de vocês? Uhum. Então pensem nisso e tentem. Tá bom, tá bom. Mas, Gilson, por que, que você não consegue? Tenta falar assim, né? Porque, olha só, eu quero escutar vocês pelo ponto de vista de vocês, né? Eu sou antropóloga, eu quero entender para a gente tentar adequar às necessidades de vocês. Eu estou achando que eu estou adequando ao máximo que eu posso pelas coisas que eu já sei um pouco, né? Eu sei que vocês têm dificuldade de ler. Aí eu estou lendo para vocês o texto, gente. E aí vocês não participam, não aproveitam a leitura, eu não sei mais o que eu posso fazer para fazer vocês estudarem, tá? Vamos pensar para vocês trazerem na semana que vem, tá bom? Queria que vocês levassem essa discussão entre vocês nos fóruns que vocês têm privados, sem professor, que eu estou disposta a mudar alguma coisa para ter vocês aqui, né? Não sei, será que ninguém pode abrir o microfone? Ou está ocupado, ou fica com vergonha de aparecer outros barulhos? Eu não ligo de ouvir outros barulhos de vez em quando. Não ligo mesmo, tá? Ou se vocês querem que a aula comece mais tarde, ou preferem que a aula comece mais cedo, façam aí as negociações para a gente se ajustar, tá bom? Mas se eu ficar falando sozinha, e só a Andressa participando, também fica pesado para ela, né? Que aí também fica contando, ela vai ficar tendo que fazer esse papel de aluna dedicada, que também pesa para ela esse papel social. Tá, gente? Então vamos pensar aí, semana que vem a gente se vê. Beijinhos para vocês. Bom final de semana. Tchau. Tchau, professora. Professora, fica puta.